Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com uma presença muito ilustre, com o nosso primeiro mentor, né? A gente vai conversar hoje com o Elber Abreu, que é publicitário, mestre em comunicação pela UFMA. O Elber também é diretor de afroempreendedorismo da AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. É fundador do Emaranhado Hub e Emaranhado Criativo, né? E é um grande especialista em branding. Elber, seja bem-vindo, tá? É um grande prazer te ter aqui, conversar contigo, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá? Na verdade, uma honra estar aqui na mesa novamente com vocês, né? A gente estava lembrando sobre a gente ter um primeiro contato, né, há alguns anos, de quando vocês estavam iniciando. Sim. E tá participando dessa nova fase, né? São novos processos, uma caminhada que vocês já vêm traçando aí ao longo do tempo, que eu me sinto muito orgulhoso de acompanhar tudo. Então, a gente está junto e vamos conversar aí bastante coisa. Show demais, cara. Prazerzão estar aqui contigo. Elber, já que o nosso assunto ele vai girar muito em torno de brand, né, eu queria entender um pouco dessa tua nova fase, né, que seria agora com o Emaranhado, né, como é que surgiu a ideia da empresa, por que do nome Emaranhado, né? Queria entender um pouco sobre isso. Pronto. Acho que o ponto de partida é entender que o Emaranhado Criativo, que hoje é o nosso lab, né, de criatividade, comunicação e brand, a gente não se posiciona como agência, né, por diversos fatores, inclusive já é uma pauta, né, em relação a esse processo de gestão de marca. Então vocês nunca vão ver a gente se chamando de Emaranhado Criativo, agência Emaranhado Criativo, né? Pelas dores do mercado, né? A primeira coisa que quando você senta com o cliente e você fala sobre o processo de comunicação, prestação de serviço, já tentei 10 agências e nada funcionou. Então eu já sento na mesa e digo, você não está conversando com a 11ª. Nós somos um lab, né? A gente está aqui para ter experiência, para criar e para desenvolver, né, estratégias que consigam de fato trazer algum resultado dentro do processo estratégico do cliente. E aí o grande diferencial é que o Emaranhado Criativo hoje, nosso lab, ele está dentro de um hub que se chama Emaranhado também, né? E o hub ele é um nosso guarda-chuva, né? O hub ele está para desenvolver, articular ações, né, voltadas à economia criativa. Então a comunicação ela está inserida, né? A comunicação, marketing, a publicidade inserida dentro desse contexto como um, né, dos segmentos. Mas o hub ele atua justamente para que a gente possa promover, estimular, né, pesquisar e capacitar esse setor que é muito forte, né, no Maranhão, e aí a gente tem essa relação do nome Emaranhado em relação ao Maranhão, mas tem uma característica muito importante que é entender a criatividade como o cerne dessa questão, que é o quê? Geralmente a gente quer muita coisa, né, a gente pensa muita coisa, a gente não sabe o que fazer. E o Emaranhado vem dessa conexão, né, desse entrelaçamento de muitas ideias. Então, ao mesmo tempo que a gente é uma marca complexa com muitas ideias, a gente consegue resolver, né, e ter um resultado. Então, a gente sai desse emaranhado, né, e o resultado ele é como se fosse um produto dessa relação. Então, ao mesmo tempo que tem uma relação de Maranhão, mas tem uma relação de como essas ideias elas se conectam, elas se cruzam, né, elas se confundem, porque isso também faz parte do processo. Então, o Emaranhado Criativo, né, vem mais nessa vertente mesmo. E aí, a gente, né, tá completando o ano agora, né, a estrutura... tanto das ações do Hub, mas especificamente, né, do Emaranhado Criativo, que é o nosso braço de comunicação, brand e criatividade, né, que é o nosso principal eixo assim, de atuação, e aí desenvolvendo, né, várias atividades no mercado também, tanto a nível regional, estadual, mas a nível nacional também, que acho que é um ponto bem importante para a gente destacar. Agora uma dúvida assim de designer. Cara, eu gostei bastante desse conceito que tu apresentou, né? Acho que se inclui na pergunta... se inclui no name. E aí eu queria que tu pode contar como é que foi que chegou nesse resultado final, nessa história. Cara, assim, se eu for te falar do processo, eu não vou lembrar exatamente de todos os processos. Mas a gente queria muito ter uma marca que conseguisse ficar, né, assim, fixa na mente das pessoas. Não só pela questão visual, mas pelo próprio name, enfim, que fosse fácil, mas ao mesmo tempo tivesse uma correlação muito forte com o que a gente é. Achei genial. E a gente tem um princípio, né, e que isso faz parte também do nosso processo de gestão de marca, que é o inverso do que o mercado às vezes nos prega, que é o quê? Para fazer grandes coisas, são as pessoas de fora que realizam. E o nosso grande legado é fazer o contrário acontecer. É mostrar que nós, enquanto potências maranhenses e criativas, conseguimos fazer coisas, né, que é independente, né, do porte da empresa, enfim, também seja realizado. Então, eu queria entender
como é que tu faz para tornar, para unir, na verdade, fazer um conjunto harmônico entre criatividade e brand, se os dois são a mesma coisa, são coisas diferentes, dentro aí da tua percepção? Beleza, essa pergunta é muito importante porque a gente também tem isso muito forte principalmente no nosso posicionamento. Essas 3 frentes, elas são totalmente diferentes, né? E elas se conectam e se entrelaçam nesse processo. Então, hoje, a gente tem criatividade como competência, é habilidade. A gente nasce com ela, mesmo que a gente não se identifique desde cedo como criativo ou criativa, nós somos o tempo inteiro, né, um ser que está atuando, né, com a mente ali, se desenvolvendo a partir dessa competência. Então, ela acaba, né, permeando tudo que a gente faz. Comunicação para a gente é processo. Então, comunicação para a gente é entender que nós precisamos criar processos para chegar até esse comum, que é onde a gente se conecta, onde a gente se vincula, onde a gente participa desse grupo ou não participa desse grupo. Então, tudo que sentido, né? Tudo que faz, né, de fato sentido. E o brand, a gente trabalha a marca. Né? Então, assim, pode parecer, e às vezes o brand também se confunde muito com o marketing, né? Mas são coisas que são distintas. Então, o brand a gente vai trabalhar a raiz do que é propósito da marca, o que é valor. E aí a gente tem 3, né, acho que 3 pontos bem importantes para diferenciar a brand, que é o quê? Cara, a marca ela tem que ser, né, ela tem que fazer, ela tem que falar. E aí, no falar, a gente tem a comunicação com esse processo de transbordar tudo que ela é. Porque às vezes a gente é e não parece ser. Sim. Não sei se é confuso, mas assim, é uma coisa que a gente sempre fala e as pessoas, eu acho que também acabam se perdendo nesse processo e a gente tem aquelas dores de tipo, meu trabalho é muito bom, mas as pessoas não reconhecem, não valorizam. Porque de repente você é uma pessoa muito boa, mas não parece ser uma pessoa muito boa. Sim. E aí, quando eu trabalho o brand, eu consigo trazer esse que a Ana Couto fala que é um gap de percepção. Então, trabalhar brand, gestão de marca, é gap de percepção. Como é que você está sendo percebido? Só que você tem que estar andando nesses 3 pilares. Eu preciso ser, eu preciso fazer e eu preciso falar. Se eu falhar em um desses pontos, alguma coisa aí nesse processo ela não vai ser satisfatória. E esse processo é a comunicação. Então, a gente tem essa divisão, né? E aí, claro, cada um tem o seu rol de serviços, né? Dentro do contexto do que a empresa precisa. Então, hoje a gente tem um negócio que ele consegue atender a todos os níveis, né, de maturidade de um negócio, né? A gente pode se dizer. Mais ou menos nesse processo. É até interessante tu falar isso, porque acho que tu já até respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, né? O que diferencia uma marca forte de uma marca fraca, né? Acho que tu conseguiu responder muito bem, que é essa parte da marca ter... ela ter os pilares. Sim. E tudo que ela fizer ser baseado nesses pilares, né? Acho que essa parte de transbordar é realmente... É muito importante. Muito importante. O que a gente geralmente faz é não perceber como que esses pontos eles se conectam. Então, às vezes a gente está no momento de que o produto é muito bom, mas ele não tem reconhecimento ou visibilidade. Então, às vezes a gente está falando com um público que de fato não é o público que de repente vai fazer a aquisição daquele produto, vai ficar satisfeito. A relação de consumo. Então, assim, eu tenho muitos pontos e aí trabalhar brand é exatamente isso. Perceber qual é o nível, né, de maturidade do meu negócio e aonde é que eu tenho que crescer, né, ou identificar o crescimento dentro desses pilares que são importantes para a gestão da marca. E aí, às vezes, é o produto, às vezes não é o produto. Então, assim, a gente está na esteira de, de fazer performance, aí vai muita gente ali gerar uma demanda para um produto que não está preparado para estar no mercado rodando. Então, assim, você tem um problema, entendeu, de marca. Sim. Não tem como fugir disso. Inclusive, isso a gente até passou por um desafio parecido com esse, né? A gente já teve ali no... geralmente, quando chega algum infoprodutor que quer fazer uma parceria de lançar infoproduto, a gente procura entender esses principais pontos. Legal. De entender o produto dele, de estruturar. Eu acho que o brand acrescenta muito. Perfeito. Nessa parte, né? Porque, assim, a gente tem uma gana pela última parte, que é o falar. A gente quer falar muito sobre quem a gente faz, o que a gente é, mas a gente não estrutura isso de uma forma que seja, de fato... direto. Exatamente. Né? Assim, com quem que eu estou falando? Né? Esse produto ele tem que estar estruturado de uma forma que eu consiga atender a essa demanda do mercado para essas pessoas que eu estou querendo falar. E aí tem um exemplo muito claro, assim, vou dar exemplos gerais.
a gente tem muitas comparações com marcas, né? Sei lá, eu sou uma empresa de joias e a referência que eu tenho é a Vivara. Vivara. Eu pensei em Vivara também. Pois é, porque é muito forte na tua cabeça. Mas beleza, o que Vivara faz? A Vivara faz uma foto, chama a Gisele Bündchen e tá lá uma pecinha no dedo dela. Acabou. Sim. A campanha dela é essa. Tem muito valor. Só que aí, exato, tem muito valor. Mas aí a gente também se perde nisso porque a gente quer muito uma coisa e não entende o nível, né, temporal, de investimento do que a gente é nesse momento. E aí se perde muito. Sim. Então, o que eu sugiro muito? Entender qual é o status quo daquela marca, qual é o movimento que precisa ser feito estrategicamente para aquele momento. Sim. Para que você possa avançar, né? E aí tirar também a visão de que trabalhar brand precisa ser só com marcas grandes, né? Sim. Que marcas pequenas, de pequenas e médio porte, não conseguem trabalhar brand. Isso é uma lenda, né? Um mito, como na é verdade. que faria isso, Albert? Como é que uma pequena marca ela começaria a trabalhar brand? Seria o primeiro passo? Cara, eu acho que o primeiro passo é entender esse passo do ser, né? Assim, quem eu sou e aonde é que eu quero que a minha marca chegue. Porque isso vai nortear muitas coisas. Eu vou dar um exemplo claro, por exemplo, do emaranhado, mas acho que pode se aplicar em qualquer segmento. A gente tem essa visão de propósito de entregar algo que é do Maranhão para qualquer lugar e para qualquer pessoa, enfim, para qualquer dimensão. Eu não posso fazer isso pensando em atender só marcas locais. Sim. Eu preciso me conectar com outros lugares, eu preciso me conectar com outras dimensões, né? Enfim. Então, esse processo de captação, né, comercial, ele também precisa estar dirigido para esse mesmo caminho. Se eu começo a atuar muito local, faz parte do nosso DNA, mas não é a minha visão de futuro, né, em relação ao propósito. Então, assim, as marcas elas se perdem por não ter esse caminho. Aonde é que eu quero chegar? Por quem que hoje, beleza. Começa pelo porquê. Começa, porque assim, hoje não é o público que consome meu produto ou meu serviço, não é o que eu quero. Só que então, tem alguma coisa errada, né? Porque se está vindo o público errado, eu estou atraindo ele de alguma forma que está sendo satisfatório para ele, está se conectando. Então eu preciso mudar isso. Eu preciso transformar esse caminho e direcionar para um outro lado. Então, eu acho que o principal é ter a visão de futuro para começar a entender. Então, e aí saindo dessa visão de futuro, é muito claro quem eu sou, onde eu quero chegar. Beleza, com quem que eu preciso sentar na mesa? Eu acho que é o primeiro ponto. Então, assim, eu vejo muita gente, eu queria ter eu sou um profissional autônomo muito bom, mas eu queria ter uma empresa. Cara, o jogo de quem trabalha no mercado e o jogo de quem tem negócio é diferente. É verdade. Porque são outras competências, enfim, você vai gerir um negócio. É muito diferente de você ser um expert em comunicação, em brand, enfim, em tráfego, por exemplo, e você gerir um negócio. Você vai se deparar com outras coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia profissional, dado o exercício da função. Então, entender isso é muito importante para que a gente consiga se conectar nos lugares certos. Então, assim, o brand ele pode começar desde o lugar em que você senta, né? O lugar que você consome, as pessoas que estão dentro do time, né? Então, de que forma as pessoas do time, elas também entendem o propósito da marca e elas reverberam isso, né? Então, assim, se ficar interno, é uma marca que ela não transborda de jeito nenhum. Sim. Então, eu preciso que as pessoas que estão aqui falem da minha marca, né? E aí isso vai conseguindo passar, né, para as pessoas. E trabalhar a marca é trabalhar a gente. É trabalhar pessoas. Não tem jeito. Acho que trabalhar brand, principalmente, é trabalhar as pessoas, porque é o que vai girar, né, o buzz, de fato, dentro do nosso mercado, sabe? Tem um livro do Arthur Bender, né, que chama Personal Branding, que ele fala basicamente o que tu tá dizendo aí. Massa. Ele é uma das minhas referências, inclusive, até porque ele conseguiu traduzir muito a linguagem da marca pessoal, né? Que acho que é mais o forte dele. Das pessoas se perceberem como potenciais marcas e se comportarem ou trazerem atributos específicos para conduzirem um processo profissional de entendimento de que é uma marca mesmo, né? E aí acho que no nosso bate-bola a gente estava falando ali sobre marca institucional, marca pessoal. Cara, a gente enquanto pessoa é uma plataforma de marca. Então, se eu cresço, todos os lugares que eu estou crescem junto. Mas eu queria te fazer um questionamento sobre isso. Beleza. Porque tu tinhas falado, né, que não, primeiro a marca pessoal e depois a marca institucional. A minha pergunta seria, a marca institucional, ela não tende a perpetuar mais do que a marca pessoal?
um exemplo, a exemplo de... Não, a gente tem a Apple, né? E se eu não me engano, o CEO da Apple é o... Me fugiu a cabeça o nome do CEO. Sim. Mas ele tem uma marca muito forte, né? Inclusive, ele guinou a marca depois que o Steve Jobs acabou falecendo, né? Só que tem essa dicotomia entre essas duas marcas. Sim, claro. Mas no fim, o que eu penso é que o Steve Jobs se foi, uma marca muito forte, marca pessoal, ele criou a Apple, mas a Apple se perpetuou mais do que o founder da instituição. Sim. E aí, a minha questão é, até que ponto faz sentido a marca pessoal ser tão mais relevante do que a marca institucional? O que eu acredito, se você tem uma marca pessoal forte, em todos os lugares que você estiver sendo associado a uma outra marca, vai crescer. Então, por exemplo, a marca institucional, ela precisa caminhar independente disso. Ela vai crescer. Só que, se eu tenho uma associação de marca, e isso, né, e a gente vê muito nesse processo de sociedade, existem muitas marcas que têm o seu corpo estruturante, né, sei lá, é uma loja que já tem as peças ou já tem as roupas, enfim, mas tem um sócio, uma marca pessoal muito forte fazendo essa relação e atraindo o público para ela. Como se fosse um influenciador da marca, às vezes. O próprio influenciador da marca. O founder é um influenciador. Exatamente. João Adib, né, faz isso. Então, às vezes, né, a marca pessoal, ela vai fazer isso. Em todos os lugares que eu estiver associada a uma outra marca, essa marca tende a crescer junto. Sim. Não necessariamente eu preciso atuar nessa marca. Eu posso ser parte dela, eu sou parte do corpo estratégico. Por que os grandes, né, assim, grandes empresários, eles são contemplados em conselhos? Por que participar de conselhos deliberativos, fiscais, enfim, de organizações, né, ou de empresas mesmo? Porque aquela associação faz parte do processo estratégico de gestão de marca. É isso. Porque quando a gente está lá no Shark Tank, as pessoas vão direcionadas a vender o seu negócio para tal pessoa. Às vezes está lá o GeoJ sentado, cara, ele é um atleta, ele já tem uma relação de performance e tudo mais, e a pessoa chega para vender o pitch dela, do negócio dela, direcionado para ele. Quem escuta já sabe que é para ele. Porque a associação de marca pessoal dele já atrai um público que para o negócio é muito importante. Então eu acho que sempre tende a gente ter uma associação, não que eu acredito que se a empresa não tem uma marca pessoal forte associada, não vai crescer, não vai funcionar. Não tem nada a ver com isso. Mas se eu consigo ter um potencial, um ativo potencial que vai conseguir crescer, impulsionar nessa marca institucional, isso vai acontecer. Sim. Eu vou te dar um exemplo bem claro, que eu faço isso na prática, mas é uma relação muito tranquila, muito natural. Se você vê o Emaranhado, por exemplo, a gente tem uma diversidade de pessoas o tempo inteiro. Não tem o meu rosto lá o tempo inteiro. Só que a minha cara, ela é muito importante para fazer as conexões que precisam ser geradas para que essas outras pessoas estejam lá naquele lugar. Então, é uma conexão que precisa ser feita. E aí, enfim, vai também da estratégia, né, do poste, da empresa, enfim. Então, hoje talvez a gente não tenha, tipo, a Apple já tem uma base muito sólida, né? Já tem um range muito estabelecido. As pessoas não precisam mais eu preciso mais educar as pessoas sobre a marca, entendeu? Eu acho até que a Apple, a gente estava conversando anteriormente, né? Eu acho que a Apple é mais um case, assim, de produto do que de marca. Exatamente. Sabe? Eu identifico... Porque é difícil tu ver uma propaganda da Apple escancarada, esclarecida. Tu entra no Instagram da Apple, eles têm... São fotos, às vezes, de pessoas que não estão utilizando o produto, às vezes usam o produto, mas não é tão declarado essa estratégia deles. Porque chega um momento também que você não precisa ter um esforço tão grande de, sei lá, de publicidade, né, de produto mídias. Muito bom, o produto deles. Você já tem uma relação. E eu acho que além da própria relação do produto, existe a relação das pessoas. Cara, é um grupo de pessoas que usam determinado produto que se conecta somente de uma forma essencial com outro produto que é da mesma empresa. Então, se eu uso no meu dia a dia um Mac e uso um celular da Samsung, tu vai travar em algum momento do teu dia. Sim. Se eu uso um Mac, eu uso um iPhone, eu uso um Apple Watch, eu uso não sei o que, pronto. Tua vida tá toda conectada, tu consegue ter tudo em todos os lugares ao mesmo tempo e tu tem uma fluidez, parece que tá tipo assim, tá tudo mais tranquilo na minha vida organizado. Sim. Então você faz parte de um processo que a marca te
colocou. E você faz parte desse grupo, entendeu? O que eu vejo também como uma estratégia de produto, porque eles te oferecem um produto mais barato. Esteira, né? É uma esteira de produtos, né? Oferece ali o iPhone que conecta com o Apple Watch, que conecta com o MacBook, com o iPad, e no fim tu tá cercado pela marca. Exatamente. E não sai mais daqui. Não tem como sair. Então eu acho que é isso, assim, a gente perceber esses pontos de conexão com a marca. Então, o pessoal, ele acaba interferindo sim na marca institucional, sim. E acho que é difícil você também desassociar quando é uma marca pessoal que é forte e tudo mais, faz parte do contexto, entendeu? E hoje com rede social, né, fica ainda mais... fica evidente, Fica evidente, as pessoas tendem a se aproximar ainda mais. É bom lembrar também que o produto, ele faz parte do marketing, né? Sim. Lembrar do 4P, os 4Ps do Kotler, né? Produto, promoção... Praça, e... Produto, promoção, praça e... O 4 eu esqueci também. Esqueci o quarto. Mas faz parte do marketing, né? Faz parte da estratégia de marketing deles e que tem perpetuado e dado super certo. Elber, em relação ao assunto que a gente estava tratando inicialmente, questão de performance. O que tu acha que, em qual momento a marca ela deve investir em performance? Ou seja, ela já tem o brand pré-estabelecido, já iniciou ali a construção da sua marca. Quando que ela precisa investir em performance? Investir em geração de demanda para ti? Tá, na verdade, o que eu entendo é que, e acho que também é muito difícil para as pessoas entenderem que é possível. Eu acho que tem muito essa relação e aí eu volto nesse ponto. Eu acho que as pessoas sempre acham que para que as duas coisas aconteçam, a gente precisa ter um poder de investimento muito alto. Na verdade, é você entender estrategicamente o que você pode fazer com o que você tem, com as pessoas que você tem e fazer essa mecânica girar. O ideal é trabalhar os dois ao mesmo tempo. Né? E não ter esse paradigma de que eu vou investir em marca, eu não vou vender. Pelo contrário, né? Se eu vou gerar uma demanda e essa demanda vai ser alta, eu estou convidando a pessoa para conhecer a minha casa e eu não tenho uma água para oferecer, isso em algum momento vai criar um problema. Sim, né? Então as pessoas elas vão não ter a credibilidade ou a confiança, elas vão ter que precisar de 1, 2, 3 ações antes de tomar uma decisão, enquanto ela já poderia... Né, facilmente chegar até ali e já fazer a aquisição do produto e tudo mais. Então eu acho que a performance ela tem que caminhar junto, né? E acho que a gente tem que entender como é que isso pode ser complementar e, claro, entender o momento onde a gente tem investimento maior ou não, né? Sim. Acho que chega em algumas fases que isso pode ser por conta do mercado, a sazonalidade é importante também. Maturidade do público. A maturidade do público, o conhecimento sobre a marca, né? Então, a gente estava falando sobre um case muito legal da Timber, que é um dos nossos clientes, inclusive um dos nossos clientes em parceria, né? Sim. A gente trabalha a branding enquanto emaranhado criativo e vocês trabalham performance, isso conecta muito forte, a gente consegue ter resultados muito bons. Então, assim, quando a gente trabalhou, né, eles lá no esqueci o nome. Era na Expoema, né? Sim. Então, assim, era um ambiente onde a gente tinha um público muito específico, né? Bem específico. Bem específico, ultra qualificado, né? Uma exposição que levava exatamente o próprio produto do cliente de uma maneira diferente, com uma experiência e tudo mais, e que ali a gente conseguia ter tanto durante o pós, né? Porque a pessoa ia, aproveitava, visualizava, conhecia a marca ao mesmo tempo que fechava negócio, né? Tanto que a gente teve resultados bem expressivos, né? E bem surpreendentes nesse sentido, porque é uma ação que é simples, né? De identificar, o meu público é esse, vai estar em tal lugar, por que a minha marca não vai estar lá? Eu acho que essa é a pergunta, né? Acho que daí a gente conseguir entender, e aí volta para aquele ponto, né? Qual é a mesa que eu preciso sentar? Se o meu público está lá, eu vou ter um esforço muito menor de fazer essa captura, né? Porque é um público muito específico, já vai pensando em consumir, né, serviços ou produtos correlacionados à minha marca. Então, se tem essa conexão, é lá que eu preciso estar. E aí, né, vem aquela coisa, porque às vezes as marcas se perdem porque elas querem investir em qualquer coisa. Vai ter um show ali na esquina, a minha marca tem que estar lá. Investir panfleto. Eu vou fazer 1 milheiro de panfleto e vamos distribuir para pessoas conhecerem a nossa marca. E aí isso tem um ponto muito importante que eu sempre falo, que hoje a gente tem muito essa questão de o conteúdo flopou, né? Tipo assim, o conteúdo deu 50 visualizações, o cliente ele fica totalmente frustrado porque acha que o conteúdo não rendeu, não deu resultado. Teve uma quebra de expectativa muito grande. De expectativa. Às vezes, nas 50 visualizações, tem um cliente potencial que viu
que vai fazer a aquisição do produto e às vezes de um ticket médio, um ticket alto, na verdade, de um produto, enfim, dependendo da relação da marca e do mercado, enfim, serviço e produto, e que foi atingido. Então, assim, essa questão de performance, de números, ela vai ser muito relativa. Só que aí, claro, né, eu acho que com essa questão de ser muito fácil estar na rede social, aí você tem o processo de influenciadores, da geração de número, de impacto, você acaba criando essa expectativa. Mas eu vejo muito como métrica de vaidade. De vaidade, total. Essas métricas. E aí eu acho que, assim, volta pro ponto de quem eu sou e aonde eu quero estar. O que é importante? Sim. É importante eu ter muitas pessoas me olhando ou ter poucas pessoas e pessoas certas se conectando comigo, entendeu? Cara, eu acho que quando as pessoas começarem a entender isso, elas vão ficar mais tranquilas em relação ao estratégico, que é pensar a marca. Porque aí elas não vão se preocupar, nossa, eu quero muito fazer isso, mas se eu for para um outro caminho eu vou atingir mais pessoas. Não, mas pera lá. Eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais venda. E é por isso que eu acho que tem que andar os dois juntos, entendeu? Sim, sim. Porque acho que a gente consegue ter um cross bem importante para que a marca ela consiga tanto estar na mente das pessoas, ao mesmo tempo estar na mente das pessoas corretas para aquele momento ter a aquisição, né, do serviço ou do produto. Então, o momento certo, o que vai dizer é o momento certo da forma estratégica que a empresa está se estruturando. E dá para mensurar isso. Né? Não, total. Total. Felizmente, né, hoje a gente não precisa depender só de panfletos. Né? Sim. Eu vi uma certa entrevista do João Apolinário, que ele falava que antigamente, para metrificar se as promoções estavam dando certo, ele pedia que no panfleto desse um código, né, a respeito desse panfleto em específico. E aí eles conseguiam metrificar quantos panfletos geraram através daquela demanda que eles investiram. Hoje não. Hoje a gente consegue mensurar tanta coisa que às vezes a gente se perde em tanto dado. Em tantos dados. E é importante, porque assim, qual que é o dado importante para aquele momento? Eu acho que às vezes a gente também tem essa dificuldade. Tem muita coisa para analisar, muita coisa para pensar. Mas, e aí é um gapzinho também de mercado. E aí eu vejo muita área de comunicação, principalmente, né? Para quem trabalha marca, para quem trabalha processo. Sempre é muito problema nosso, né? E não é problema organizacional, estruturante do estratégico comercial. Com certeza. Então, assim, às vezes, quem está gerindo o negócio não consegue ter a noção para onde está querendo ir. Então, assim, às vezes você tem 10 caminhos e tá tudo bem, você vai ter 10 caminhos, mas você vai ter que escolher alguns. Sim. E aí, para cada caminho que você escolher, você vai ter, claro, as possibilidades, as oportunidades, as estratégias. Não vai ser possível gerar uma estratégia para atingir os 10 caminhos diferentes que você está imaginando que é possível. Sim. E às vezes esses canais, esses caminhos que tu procura, tu não tem nem demanda suficiente. Exatamente. Tu não consegue nem gerar demanda, né? Por exemplo, não sei, uma estratégia de brand search, que é tentar te colocar lá no topo do Google com a tua marca em si. Como é que eu vou colocar a tua marca lá, sendo que não tem fonte de pesquisa sobre a tua marca, né? E tu só consegue talvez gerar isso impactando pessoas através de uma campanha de meta-ads, né, de reconhecimento, trazendo mais público para então essa pessoa cogitar, ir para o Google e aí estabelecer. Sobre. Exatamente. Essa questão de pesquisa é muito engraçada assim, a gente lidar, né? Porque, cara, para as pessoas pesquisarem especificamente, inclusive, sobre a minha empresa, o meu negócio, o meu nome, eu tenho que estar em todo lugar, gente. Então, assim, a pessoa não vai adivinhar que eu existo aqui em São Luís. Não. Então, essa questão também, inclusive, né, de ter porta-voz é uma coisa muito importante. Porque independente de não ser uma marca pessoal, enfim, mas existe esse processo de marca pessoal dentro do corporativo. Você é uma liderança, você é um gestor, você está ali representando um corpo, né, estruturante de um negócio. Então, isso é muito importante. Não, eu vi fulano e quando eu penso em tal coisa, eu penso nessa pessoa e ela vai me dar um caminho para resolver esse problema. E aí eu sempre falo que essa relação com o mercado, ela não só exerce a função do próprio cliente, né, que é o público direto que vai consumir, mas a lembrança de marca na cabeça de quem algum dia vai te indicar para fazer isso. Perfeito. Então, esse processo de gerir marca e performance ao mesmo tempo é exatamente para isso. Porque ao mesmo tempo que a gente está gerando reconhecimento de marca, que em algum momento vai fazer essa conversão também, né, dentro do processo mais orgânico, enfim, mas vai contribuir para que quem venha da performance também tenha ali um espaço seguro para tomar a decisão, né? Senão, cara,
tá com os melhores, faz baseado nisso. Exatamente. Sim. Porque a pessoa não vai só clicar e vai, ainda mais se for um produto ou um serviço que tenha um investimento muito alto, né? Principalmente. Então, e por baixo também, a gente tem alguns exemplos e assim, não são exemplos muito legais, positivos, mas de empresas que fazem golpe, por exemplo, na internet. Às vezes pega a sua marca, a gente está passou, na verdade, por os últimos 3 meses numa crise nesse sentido. Pegaram a marca do nosso cliente, fizeram vários outros perfis, fizeram performance, e aí, assim, as pessoas eram golpeadas, né, e caíam no nosso perfil. Eu disse, não, peraí, a gente não vende online, não tem site, só são lojas físicas no Maranhão, né, especificamente em São Luís e Imperatriz, e isso está acontecendo. Então, assim, a gente também teve que pensar, essas pessoas, elas não conseguiram identificar que elas estavam caindo numa armadilha. Então, esse processo do brand também é muito importante. Quais são os nossos canais oficiais? Por onde você compra? Onde você não compra? Qual é o processo? Qual é o atendimento? Onde você vai encontrar gente? Onde você não vai encontrar gente? Então, quando as pessoas chegavam, elas identificavam que elas tinham certeza, porque ali era óbvio que não eram a mesma marca, né? Então, isso tudo, se a marca não tivesse esse processo, essa gestão, muito provavelmente eles estariam dentro de um processo até sendo processados, né? Sim. Porque eles iriam identificar aquela marca como uma marca, né, possível do golpe e iam, enfim, sem saber, né, dar continuidade, né, nesse sentido. Então, essa é a importância, acho, de caminhar juntos. Estar nos canais de venda certos, mas da maneira correta. Da maneira correta. Comunicando sempre com o teu público. Fazendo com que o teu público ele não se perca nesses caminhos e acabe caindo um golpe específico. Elber, eu queria que tu pudesse compartilhar algum case que tu tem, né? Acho que eu poderia até indicar, né? Mas se quiser indicar, pode. Já facilita a minha parte. Tem uma curiosidade. Umas curiosidades, né? Tipo, um projeto aí que tu teve, que foi teu maior desafio, mas que ao mesmo tempo te trouxe muito aprendizado. Fala do São João da TAI. Cara, vamos lá, vou começar pelo São João da TAI. Primeiro foi um desafio assim que eu nunca nem imaginei fazer parte, já acompanhava, inclusive as últimas edições, todas eu não estava aqui, porque eu estava em alguma ação fora do estado. E aí, dessa vez, né, que no caso foi no ano passado, eu consegui estar aqui, né, e aí a gente teve um convite super importante. Isaac, na verdade, já fazia parte da equipe do audiovisual. E aí, dentro dessa conexão também, eu consegui estar, né, próximo da equipe da comunicação em si. E aí, depois, isso se transformou numa coordenação do digital. Então, de uma certa forma, né, a minha função era coordenar todo o digital de São João da TAI. Nossa, só baita isso. responsabilidade. Né, claro que com a direção de Ludmila, né, que era a nossa estrategista e também coordenava, só que a Ludmila também tinha muitas outras coisas, enfim, né, pela relação de tudo. A gestão mesmo, na verdade, do evento em si passa por ela. Então, ela precisava de alguém que conseguisse fazer esse processo e fizesse esse processo acontecer. E, cara, são muitas frentes. Primeiro porque é uma marca muito complexa. Você tem muitos públicos ao mesmo tempo que são fornecedores, tem um público direto que são os influenciadores, tem um público direto, que são, né, as pessoas que compram, né, o São João da TAI, que vão como público de fato. Sim. A gente tem uma cadeia de economia criativa toda que gira em torno da produção, né, do festival. É uma marca que ela tem muitas ações, ela não é só o evento, o festival de 2 dias, então a gente tem uma semana inteira antes de chegar até o festival, de viagem para Barreirinha, de jantar, enfim. E esse ano passado, né, teve uma característica adicional que foi a Academia de Vida. Né, que foi um projeto que aconteceu uma semana antes da semana oficial, que já tem todas essas ações. E aí a Ana Paula, né, Xongani, ela junto, né, com São João da TAI, conduziu um projeto onde meninos e meninas aqui do Maranhão, principalmente relacionados aos grupos folclóricos, né, daqui do estado, eles tiveram vivências em várias áreas, né, audiovisual, roteiro, maquiagem,
artes visuais, enfim. E Parte criativa. Parte criativa total, sem economia criativa superativa. E essas pessoas que estavam conduzindo as oficinas eram pessoas referências. Então, assim, veio a diretora de marketing da Globo, Caramba, né, dar oficina para os meninos aqui. Então, assim, foi uma semana muito intensa. Foram, na verdade, né, as 2 últimas semanas que são o fechamento foram muito intensas. E aí, cara, muito planejamento. Eu tinha planilha para tudo. Assim, desde a planilha do que vai acontecer, ao que está acontecendo, ao que não aconteceu ainda, mas que vai chegar. Planilha, muito time, assim, eu tive que fazer uma coordenação, um time de 15, 20 pessoas, porque de uma certa forma, além, o audiovisual tinha a sua própria equipe, mas eles eram conduzidos pela estratégia da minha equipe. Uhum. Então você tinha que acompanhar se as entregas também estavam acontecendo, se eles estavam chegando. Então a gente tinha no contexto do São João da Tai 30 marcas, assim, se eu não me engano, eu não vou saber exatamente a quantidade de marcas, e todas elas tinham publicidade. Né? Tinha que gerir publicidade no pré, no durante e no pós-evento. Né? Então, assim, tudo isso tinha que entrar num filtro, né? Num processo muito fino, assim, de aprovação. Então, assim, tinham as marcas, as agências parceiras, né? Também, que são geralmente as agenciadoras das marcas ou dos influenciadores, por exemplo. Enfim, assim... Para conciliar isso tudo, meu irmão. Tudo ao mesmo tempo. E também foi um ponto muito importante para mim, porque foi aí que eu consegui perceber o quanto a gente... não sei se a palavra certa seria largar a mão, soltar a mão. Não seria a palavra correta, mas assim, eu tive que despender acho que uns 2, 3 meses do emaranhado. E a gente estava começando. Se você for pegar a relação, né? Ali eu comecei no meio de março, abril, no São João da Tai mais ou menos, e o emaranhado estava surgindo. E aí eu disse, como é que eu vou lidar com um projeto de uma altíssima complexidade, com um negócio que está iniciando... Enquanto roda a tua operação, né? Enquanto roda a operação, e aí eu falo assim, aí tem o lance, né? Crescer, contratar e crescer, aí foi aí que eu percebi. Eu falei assim, não, eu preciso de mais pessoas. E foi aí que o William, né, entrou como meu sócio, até então ele não estava dentro do... Na verdade ele entrou e depois que ele se tornou sócio. E aí o William, né, foi meu braço direito, assim, eu toquei o São João da Tai enquanto ele tocava o emaranhado quase que integralmente. Eu dormia 4 da manhã, 7 horas assim? Eu tava abrindo shopping de novo, porque o QG era lá, né, então a gente teve muito, pouquíssimo tempo, na verdade, né, porque era de fato muito intenso, eram muitas entregas, né, mas ao mesmo tempo com um time que era comprometido, né, entregar. Eu acho que isso também faz parte, a gente conhecer muitas pessoas que, cara, que gostam mesmo, que vivem, né, suas relações profissionais, que se entregam mesmo de fato àquilo. E, enfim, assim, foi bem difícil, né? Acho que fazia muito tempo que eu não passava por um projeto que me colocava muito à prova. Cara, desafio todo tempo, né? Desafiador. De tipo assim, desafio do dia a dia a gente tem, amanhã é outro dia, beleza. Só que lá cada dia era um dia e era um dia diferente, né? E muitas pessoas mandando mensagem, eu fiquei um bom tempo sem responder pessoas regularmente, porque a cada dia, tipo, sei lá, uns 5, 6, 7 pessoas novas me mandando mensagem. E aí tem também o assédio das pessoas, porque você tá lá dentro, as pessoas querem participar, querem estar. Como é que eu... sei lá, eu recebia... Quando a gente fez a campanha do lançamento do Cris, né? Do Rebelde, que ele vinha... Cara, o que surgiu de fã no meu WhatsApp, que eu não sei como as pessoas conseguiam, eu era inacreditável. Que dia ele vai chegar, que hora vai chegar? Aí eu só, claro, né, passava por cima, não conseguia responder, nem se eu quisesse, eu acho que eu ia conseguir. Mas assim, muito autocontrole, muito autoconhecimento, muita gestão de tempo, prioridade, né? Assim, a priorização de tarefas era uma coisa que era muito importante. Deu tudo certo, mas eu acho que por esse processo também, né, de organização, de ter as coisas nos seus devidos lugares. Sim. Então, assim, quando a gente tá falando de quase 30 marcas, cada uma tem um escopo, não é de uma entrega. São 30 marcas, mas com 5, 6 entregas em momentos diferentes, né, em dias diferentes, com processos diferentes, com criativos diferentes, né, com produções diferentes. Sim. Ao mesmo tempo, por exemplo, a Tainara, né, que, cara, se dedica muito para entregar tudo com muita qualidade. Assim, se vocês se assustam em relação a como foi
os meus dias, eu me assusto em relação a como é o dela. Como deve ter sido dela, Porque né? ela tem muitas mais atividades, assim, né? Claro que é diferente, né? Mas atividades que exigem dela, da voz dela, tanto que um dia antes, né, de começar o festival, ela ficou sem voz. Sem voz. Eu tava lá Então, presente. e aí eu falei assim, pô, agora não sei como é que vai ser, né? Porque o principal mecanismo naquele momento de Comunicação, trabalho, né? de tudo, de entrega, pô, como é que eu vou adaptar agora a entrega que ela ia falar e agora ela não vai mais falar? Então tudo isso a gente teve que mudar também, Trocou muito pela rápido. Lorena, né? A Lorena... No palco, Lore acabou entrando, subindo no palco e tudo. Só que ali o palco era só uma parte, né? Tem toda essa parte, por exemplo, das publicidades, que ela tinha roteiro, que ela tinha que falar da marca, que ela tinha que fazer off, né, pros vídeos, enfim. Então, assim, foi muito, muito bom. E eu achei principalmente ter pessoas... Aí volta de novo para essa questão do propósito, né? De ter pessoas maranhenses liderando, né, grandes espaços como esses, né? Eu ia comentar isso, cara. Eu ia até te parabenizar por isso. Porque não só por... te parabenizar por ter tido esse acesso e ter feito essa entrega, mas porque isso oportuniza outras assessorias de marketing, outras agências, outros hubs maranhenses a efetivamente, né, terem acesso a esse tipo de oportunidade também. Com certeza. Eu acho que é possível, sabe? Eu acho que a gente tá passando por um momento muito importante, acho que expandindo muitas relações de mercado mesmo. Acho que a gente tem muitas pessoas, negócios crescendo, principalmente na nossa área. E da gente reforçar que, cara, nós temos pessoas muito competentes, pessoas criativas, pessoas que conseguem segurar uma operação grande, de alta complexidade, como foi São João da Tai. Claro, né, não dá pra gente também dizer que é fácil, que não é, mas assim, a gente tem pessoas preparadas aqui para fazer isso. Então acho que a gente tem muito essa função também de abrir caminhos mesmo, assim, de mostrar que é possível e depois vem todo mundo e a gente consegue criar ou produzir coisas maiores ainda, entendeu? Sim, e foi entregue de maneira excepcional. Foi muito bom. Assim, a gente tem um feedback assim, muito, muito positivo mesmo das entregas, né? Tanto no pré-evento, durante o evento, que a gente conseguiu fazer uma cobertura fluida, né? O processo foi caótico, mas as entregas o todas... resultado final foi excelente. Não julga o meu processo, mas assim, o resultado foi ótimo. Só pra vocês terem uma ideia, tipo assim, as pessoas, o pós, né? As pessoas mais próximas. Como foi conhecer fulano? Eu disse, gente, eu não conheci. Não deu tempo. Eu não tinha esse tempo para ficar conversando com as pessoas e não tinha. Eu tinha várias pessoas no time com entregas diferentes. Eu tinha que aprovar a entrega, eu tinha que ver se as coisas estavam rodando, se estava rodando, se não estava. O que está acontecendo? Vamos mudar aqui fazer a rotatividade do time ao mesmo tempo, né? Pessoas, de novo. Cuidar do time, porque, pô, a gente está num negócio que... A gente falou de tudo isso, mas a parte de pessoas... Exatamente, porque assim... São pessoas, elas cansam, elas precisam beber água, elas precisam ir no banheiro. Enfim, elas precisam comer. Então, assim, como é que eu faço isso? Rodar, o evento não vai parar para eu ir no banheiro e para me alimentar, entendeu? Enfim. Nossa, que... É isso. A gente achava que tinha uma certa noção. Não, assim, a gente dura, assim... um semestre, se a gente for conversar aqui sobre esse processo. Eu estava presente no dia do evento, eu ficava vendo circulando as story makers, né? Eu vi tu postando stories das ilhas de produções. Sim, massa, bastidor, né? Eu fiquei, assim, entusiasmado. Eu achei muito, muito legal mesmo. Cara, parabéns, tá? Obrigado. Realmente é uma oportunidade pra gente também, né, acessar esses lugares, mas principalmente porque tu fez um excelente trabalho por essa razão. Né? A gente pode... talvez ter essa experiência um dia também. Com certeza. A gente espera muito isso. Elber, agora eu acho que a gente deu para conversar bastante. Eu queria te fazer uma última pergunta. Pergunta não, na verdade. Eu queria que tu trouxesse para nossa audiência, para aquele empreendedor que está ali começando ou que já está ali no meio da caminhada, qual tipo de estratégia ou tipo de mecanismo de branding que ele deveria focar, né? Aquela informação que ele não tem hoje, mas se tu tivesse na época que tu começou, ou, por exemplo, agora na segunda empresa, né? No segundo hub ou agência, o que tu acha que a informação de brand que ele deveria ter poderia dar? Legal, ótima pergunta. Primeiro, eu acho que todo empreendedor, enfim, desde que esteja iniciando ou que esteja na caminhada, eu acho que a gente tem que guiar a decisão por dados.
Por quê? Excelente. Cara, os dados eles vão guiar comportamento, eles vão guiar estratégia, eles vão guiar o que a gente está fazendo. Se você já tem um percurso, né, você já entende a sua relação com o mercado ou com a venda, você entende por que o cliente compra de você ou compra o mesmo produto, talvez mais caro lá de uma outra organização, de outro negócio. Então, acho que o primeiro ponto é pensar, beleza, qual é a minha relação com o mercado, qual é a minha relação com o meu cliente? O que eu estou fazendo para que essa relação ela consiga ser, de uma certa forma, conectada? Porque às vezes eu só tenho... E aí acho que o brand é isso. Eu acho que não é fazer só o processo da venda. Eu quero que essa pessoa ela seja parte da minha marca. Então eu não posso gerar só a venda e essa pessoa ela vai ser ali de uma certa forma atendida. Beleza, fizemos a nossa parte enquanto entrega, mas eu quero que ela tenha um relacionamento. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são esses mecanismos que a gente consegue trazer ela para o nosso... para nossa casa, de fato, né? Então, assim, eu tenho 10 clientes que já fizeram compras, né, de alto valor, enfim, e eu vou reunir essas pessoas para a gente conversar sobre um assunto que é afim a elas. Então, eu tenho uma loja que é o Buriti, que é o artesanato. Eu posso criar fidelização no setor em relação a quem produz, aos estilistas que produzem. Eu posso relacionar com educação empreendedora, com moda. Então, assim, quais são essas relações que são próximas da marca que eu consigo trazer as pessoas para fazer com que elas falem da minha marca? Que elas consigam trazer, de fato, uma conexão e consigam reverberar isso. Porque eu acho que é isso que vai fazer com que a marca ela seja, de fato, reconhecida. E não só porque você está falando, mas porque as pessoas estão dizendo isso. Então, sempre a gente tem aquela relação do NPS, né? Quando a gente vai fazer a avaliação, né? Por que você comprou, por que você recomenda, de 0 a 10. Aquilo ali é para você ter o termômetro do que está acontecendo, entendeu? E aí a gente volta para os dados. Então, eu acho que você precisa começar a pensar nessa relação e desde, sei lá, talvez não desde o início, mas assim, pega um período de tempo e começa a estudar o comportamento de quem está comprando ou de quem deixa de comprar. E aí você vai conseguir construir um repertório de dados que vai ser, então acho que o meu cliente, ele sempre vem depois de uma festa comprar tal coisa aqui. Cara, então eu tenho que estar lá na festa. Não é lá que o meu cliente tá. Ele sempre vai me enxergar porque o filho dele vai brincar no final de semana em tal lugar e lá o meu produto pode estar junto. Então, então tem uma relação aqui familiar, enfim, do contexto. Então, acho que é observar esses momentos de conexão com o público que já gera, muitas vezes, já gera relação e a gente não percebe. E ser mais enfático, mais estratégico nesse ponto, nesse canal de venda ou nessa relação, enfim. E eu acho que isso dá para fazer em todos os momentos, em todas as etapas. Mesmo que você esteja iniciando, mesmo que você não tenha uma base de clientes ainda muito consolidada, mas se você gerou uma venda, você atraiu ela de alguma forma. E aí você consegue ter inteligência para gerir essa estratégia. Então eu acho que a ativação é muito importante, né? Ter a marca nos lugares corretos, com as pessoas corretas, onde a gente tem uma audiência que é qualificada, quanto mais qualificada, melhor. Por mais que, né, ter essa grandeza, né, essa métrica de vaidade que a gente sempre fala, é o que está na cabeça das pessoas, não é assim, preferir pelos lugares em que eu sei que a minha marca ela vai ser, de fato, bem conectada. Eu vou dar um exemplo também. Buriti. A gente participou na semana passada de uma feira, né, criativa no Copacabana Palace. Então eu tenho uma marca maranhense e uma feira, porque se a gente for falar de feira criativa, as pessoas vão achar que é uma feira, que não sei o quê, que vai ter... Não, a gente tinha um público muito qualificado, né? A gente tem um ticket de produto médio ali, né? De 300, 400 reais, né? Vocês estão conhecendo um pouquinho agora desse cenário. E a gente teve uma venda excelente. Por quê? Era um lugar em que as peças faziam parte do repertório daquelas pessoas. Itens de mesa postas, não são itens, né, que não se combinam. Então, você tem uma esteira de produtos, então se você vai levar esses itens aqui, do guardanapo ao jarro, que é de fibra de buriti, enfim, você vai ter toda ali uma esteira, né, voltada para um público muito específico. Então, assim, qual é o lugar, né, novamente, qual é o lugar que eu preciso estar? Em qual mesa eu preciso sentar? Eu acho que isso faz parte do processo do brand, assim, que acho que é base para qualquer pessoa. Se eu tenho uma empresa que tem uma relação muito forte com a área
de indústria, eu tenho que estar onde as pessoas estão. Uhum. Seja para expor sobre a minha marca, seja para eu me apresentar como porta-voz da minha marca. Eu acho que tem muitas coisas e simples que elas conseguem trabalhar brand da mesma forma. Se eu chegar em tal lugar, se eu chegar com a minha camisa do Emaranhado, as pessoas vão olhar e vão ler o nome. Eu não preciso falar nada. Elas vão olhar, elas vão ver. Se for algo que vai interessar, elas vão pesquisar. Aí lembra, né? Como é que eu vou pesquisar alguém que eu não conheço, que eu não vejo? Então é exatamente isso. Então, às vezes, uma ação simples, com investimento muito baixo, né? Uma vez eu participei de uma mentoria, acho que foi uma mentoria ou um curso. Era um curso que era só para empresário. E aí a galera se apresentava, falava da área e tudo mais. E teve uma pessoa que se apresentou e passou o cartão. Ela tinha um cartão para cada pessoa. Porque na hora que você fala, às vezes você não entende o nome, às vezes você não vai perguntar de novo, fulano, me passa bem aqui o teu contato, não sei o quê. Às vezes, se tiver um grupo de WhatsApp, até procura. Mas assim, ela se preparou para aquele momento porque sabia que era uma oportunidade de falar dela e falar do negócio dela. Então ela tinha um material ali muito rápido, muito fácil, que enquanto ela falava, tava passando todo mundo. Eu tô assim, como assim? Aí o cara criou relação, sei lá, com 30, era um curso, né, bem exclusivo, bem fechado. Relação com 30 potenciais clientes, que são o produto dela, o serviço dela, na verdade, atendia todo mundo, independente da fase do negócio. E ela conseguiu, de maneira fácil, impactar. Então, assim, mesmo que aquela pessoa, naquele momento, não faça aquisição, ela vai indicar, porque ela viu, aí essa pessoa vai ter um comportamento ali, então isso vai gerar percepção também. Então, isso tudo foi, tipo assim, estrategicamente, talvez não pensado, mas ele conseguiu atingir, né? Que era se conectar, network. Então, eu acho que buscar se relacionar no mercado, né? Acho que entender que a venda ela não é feita só para o consumidor direto, né? A venda ela é feita em muitas etapas ao longo do processo, principalmente da gestão de marca, assim. Então, no final, né? Resumindo, eu acho que tudo vende. E você, enquanto gestor, liderança, enfim, eu acho que é um processo que também precisa ter essa compreensão, né, de quais são os meios que eu preciso me conectar e a quais públicos, né, e o retorno esperado. Acho que cada um também tem um retorno que eu preciso ter muito fixo. Aqui é uma aproximação, aqui é network, aqui sei lá, às vezes é um fornecedor que vai abaixar o teu custo operacional e que vai fazer tu lucrar mais. Às vezes não é a venda final, é uma planilha, é um custo de planilha que vai te favorecer. Sim. E vai fazer com que o teu negócio performe melhor, entendeu? Então acho que tudo vale. Perfeito, Elber. Só te agradecer, tá, por esse momento. Foi uma mentoria, né? A cabeça tá... nada. Muita informação aí do nosso primeiro mentor, tá? Legal. Como sempre, quando fica na mesma mesa, né? A gente sai com muita... Rapaz, muito muita coisa, aprendizado. né? Hoje foi porrada. Não, hoje foi. Muita informação. E é isso, só te agradecer novamente, tá? Espero uma parte 2 aí do episódio, porque faltou bastante coisa pra eu te perguntar, né? Embora tu tenha respondido muita dos meus questionamentos. E é isso. Para você que ficou até o final, a gente agradece também a sua audiência, tá? E vamos pro próximo episódio. Vamos ver se o Elber aceita de novo o nosso convite. Já tá aceito. Vamos junto. Show.